Bom dia, amada igreja. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Manhã fria, né? Chuvinha veio para refrescar mais ainda e para acabar com a poeira. Isso é bênção. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo de número 5. Nós vamos meditar apenas no primeiro versículo desse capítulo. E o tema que eu quero propor para os irmãos é da suficiência de Cristo à firmeza na fé. Há um percorrer por meio dessa trilha, desse caminho em que Cristo realiza a sua obra e nós ficamos firmes na fé. Nós vamos meditar nesse trecho de maneira breve. E espero que o Espírito Santo, em nome de Jesus, fale aos nossos corações nessa manhã. Diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo de escravidão. Vamos ler todos juntos? Para a liberdade que foi Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Amém. Queridos, Lutero, ele gostava muito dessa carta. Na verdade, Lutero, ele denominava a carta dos Gálatas como a epístola que é o grito de guerra da reforma. É a grande autora da liberdade religiosa. É a independência do cristão. Lutero entendia que essa carta, no século XVI, ela tinha muito sentido teológico, porque a igreja cristã estava sob o jugo dos dogmas extremamente pesados da Igreja Católica Apostólica Romana. Então as pessoas faziam, de certa forma, loucuras para poder viver um cristianismo que fosse mínimo entendível ou compreensível, ou que fizesse algum sentido na sua mente. Só que o peso da escravidão era enorme, porque aqueles que tinham a lei como uma regra para a salvação, eles não conseguiam cumprir. Porque a lei nunca veio para poder justificar o homem. A lei, ela nunca veio, na verdade, para ser cumprida cabalmente ao homem. Mas a lei, ela foi dada por Deus para mostrar o quanto nós somos pecadores. Porque nós pecamos em uma lei e pecamos em todas, portanto. A gente tropeça em uma e a gente acaba pecando em todas. Então, quando Deus ele dá a sua lei, Ele está mostrando para o povo que esse povo ele não tem a condição de ser um povo que vive uma vida santa mediante a lei. E quando Paulo escreve aos Gálatas, os Gálatas estavam vivendo uma experiência extremamente curiosa. Porque eles haviam alcançado o entendimento a respeito de Cristo, mas de um certo modo, um grupo judaizante, ele estava tentando levar os novos crentes, ou os cristãos da Galácia, para viverem de novo o jugo da lei, para serem judaizantes de novo. Isso era um grande problema. Paulo, inclusive, ele chega a trazer palavras extremamente duras no que tange a essa mudança de paradigma. Ele fala que se é mesmo um anjo que viesse do céu pregar um outro evangelho que não fosse o evangelho de Cristo, que esse anjo fosse considerado um anátema, um maldito. E é nesse contexto que Paulo vai escrever aos irmãos da Galácia. Nós temos duas referências a respeito de Paulo quando passa na Galácia, isso em Atos 16 e em Atos 18, mas apenas uma alusão a respeito da sua ida. Não foi uma plantação de maneira efetiva, a gente não sabe exatamente como esse fenômeno aconteceu, de pessoas que eram da Galácia se renderem a ponto de serem fervorosos, crentes em Cristo Jesus. Mas a gente vê o cuidado
pastoral do apóstolo Paulo em tentar fazer com que aqueles homens e aquelas mulheres estivessem com a sua fé firmados em Cristo Jesus. Portanto, queridos irmãos, Paulo ele está falando a respeito de crentes que precisam ser alertados a respeito dos perigos que a lei, não a lei que regula a nossa convivência, mas o apego exagerado à lei como um meio de salvação pode trazer. A gente vê isso nos tempos de Jesus pela seita dos fariseus, que eram grandes observantes da lei. Eram pessoas irrepreensíveis com relação à lei. Eles andavam com filactérios na testa, nos braços, com pedaços da lei, para mostrar o quão santos eles eram. E o povo havia sido libertos desse jugo da lei. Repare que eu falei que é do jugo da lei, mas não da lei, porque a lei permanece, ela tem o seu valor moral, mas ela não tem um valor mais salvífico como imaginavam os judeus. E eles agora, depois de experimentar da liberdade, eles começam a retroagir, eles começam a retroceder para uma fé pautada na lei. É como se Cristo não tivesse vindo, é como se Cristo não tivesse morrido, ou pior, como se Cristo não tivesse ressuscitado. Esse é o panorama que nós estamos vivendo aqui, juntamente com Paulo, quando ele escreve aos Gálatas. E quando ele chega no capítulo 5, já próximo da conclusão desse livro, ele começa a trazer a respeito da finalidade da morte de Cristo. E nós temos, dentro da teologia, duas finalidades da morte de Cristo, dois propósitos. Há um propósito, portanto, duplo da eficácia da obra de Cristo. A primeira é satisfazer a ira de Deus. O Deus, que é totalmente perfeito, foi ofendido por um humano que ele criou. Um estado de que ele estava perfeito e ele tinha condições para pecar, porque ele podia pecar, porque existia em Adão o livre-arbítrio, coisa que a gente confunde muito nos nossos dias, né? Por conta de uma concepção talvez um pouco mais pentecostal. Nós não temos livre-arbítrio, nós temos livre agência. Nós escolhemos a roupa que nós vamos vestir, nós escolhemos aonde nós vamos passar as nossas férias, mas o livre-arbítrio, ou seja, a capacidade de fazer aquilo que a minha natureza almeja, ou contrário à minha natureza, isso eu não tenho condições. Porque qual é a natureza do ser humano? É uma natureza caída. Eu só consigo fazer aquilo que a minha natureza permite. Aquilo que a minha natureza ela é como um fator regulador. Eu não consigo, por exemplo, parar de pecar, escolher hoje parar de pecar, porque eu sou intrinsecamente pecador. Então, o ser humano, quando ele estava no seu estado de graça, no seu estado de perfeição, quando ele tinha a relação extremamente firmada em Deus, ele resolveu deliberadamente pecar e Deus foi ofendido. E ali houve uma ruptura da relação com o Criador. E eu estou falando isso porque houve agora uma ofensa, um pecado, houve um delito, e esse delito ele precisa ser pago. Só que não adianta pagar uma dívida de reais com dólar. Eu acho que tem que inverter isso aí, né? Porque o real está mais desvalorizado, né? Não adianta pagar $100 de dívida com a nota de R$100. Não vai valer quase nada, infelizmente para nós. A gente precisa de ter equidade. Só que Deus olha para a terra e não vê nenhum homem justo, ninguém que cumpre a lei, ninguém que fosse semelhante a Adão no que tange à perfeição. E aí ele resolve se encarnar na figura da segunda pessoa da Trindade, que é Cristo, o Salvador. Então, Cristo, ele cumpriu o propósito na cruz, satisfazendo a ira de Deus. Mas não só esse propósito
era o alvo de Cristo. Era também o alvo de Cristo livrar os homens das grandes amarras do pecado. Ou seja, enquanto Cristo satisfazia a ira de Deus, Cristo também estava salvando pessoas como eu, como você, pecadores. Ele estava pagando um pecado que não era dele, que era meu e que era seu. E agora nós gozamos de uma liberdade. Se o objetivo primário era satisfazer a ira de Deus, Cristo, além dessa obra, livrou todos, ou seja, aqueles que ele chamou eficazmente, os eleitos, todos os homens, da condição de não posso não pecar, para a condição de posso pecar. Para a condição de agora um pouco mais santo. Agora um pouco mais apegado a Deus, agora com condições de buscar em Cristo a nossa remissão, agora de buscar santidade em Cristo. Era impossível para o homem ter uma natureza santa por conta do processo, visto que o seu estado deplorável era irremediável. Não havia remédio. Cristo foi a nossa solução. Cristo foi agora uma resposta definitiva. E a sua encarnação e a sua paixão provou isso. Foi dado condição ao homem de se santificar, ou seja, de se achegar a Deus, né? Então, é dentro dessa segunda concepção que Paulo vai começar a argumentar com os Gálatas a respeito da lei ou de Cristo, né? O que era mais importante, aonde estava o foco dos Gálatas. É através dessa segunda concepção. Paulo não está preocupado em mostrar a respeito da satisfação da ira de Deus aos Gálatas. Paulo está preocupado em mostrar para os Gálatas que eles eram livres não por conta da sabedoria da lei ou observância da lei, mas eles eram livres por conta da cruz, da obra de Cristo que foi suficiente. E esse povo que estava vivendo esse momento de transição, ou seja, um momento em que eles foram tirados do jugo da lei e foram colocados para a liberdade cristã, esse povo, por conta de pessoas, por conta de influência, eles começaram a deixar a fé cristã e se apegar aos ritos religiosos que eram extremamente pesados. E Paulo vai condenar isso. Só que o que deixa Paulo mais perplexo não é a falta de entendimento a respeito da doutrina, não é a falta de vivência cristã, porque de alguma forma a lei ela traz esse valor moral, mas o que mais traz a perplexidade a Paulo é justamente a rapidez em que o povo sai de um estado de liberdade e vai voltar para o cativeiro. E vai voltar para uma questão de não liberdade. Irmãos, isso é extremamente válido para os nossos dias. E eu vou contar uma pequena história, talvez particular. Lá na minha casa tem um porquinho da Índia e um coelhinho, né? E fizeram um tipo de viveiro para eles, só que é mais alto. O coelhinho ele consegue descer quando a gente abre a porta. O porquinho da Índia não. Mas quando esse coelhinho ele desce, irmãos, são dias para pegar esse coelho. E haja fôlego. Por quê? Porque até mesmo um animal irracional, ele sabe que estar dentro de um cativeiro é a pior coisa possível, porque ele pode desfrutar de toda a graminha verde para ele comer, mas o que acontece? Ele não quer voltar. E a perplexidade de Paulo é justamente dentro desse contexto, embora aqui seja bem lúdico falar a respeito disso, fazendo uma analogia ao coelhinho, mas é isso. Porque esse coelho, ele sabe que ele não pode voltar
ao jugo, ele não quer voltar àquela situação de prisão. Ele quer gozar de certa liberdade. E o que acontece com as nossas vidas? Nós entendemos o Evangelho, nós entramos dentro das igrejas, nós vivemos certamente uma vida piedosa, temos posturas de cristãos, nós clamamos ao Senhor, nós oramos, mas rapidamente a gente se esquece, rapidamente a gente volta para as nossas prisões. Rapidamente. Repare que o apóstolo Paulo está falando que há uma finalidade para a liberdade que foi que Cristo vos libertou, ou nos libertou. Cristo quer te dar liberdade, mas ainda assim a gente procura meios para a gente ser escravo de alguma coisa. Quando Lutero ele fala que essa carta exprime extremamente coerentemente esse sentimento da reforma, ele está falando que o povo ele estava cada vez mais amarrado aos ritos da religião católica. Só que a gente criou outros tipos de religiões. E quando essas religiões, elas olham para a gente, ou a gente olha para essas religiões, o hedonismo, por exemplo, o prazer, o culto ao eu, a gente passa do estado de liberdade em Cristo e começa a viver uma realidade de prisão, porque ser escravo de uma religião é também extremamente complicado, é um caos. Infelizmente, queridos, muitos de nós estamos atendendo esse chamado. Não temos, às vezes, um falso profeta dentro da igreja, um falso mestre que nos leva a pensar a respeito de práticas mais estéticas, e a gente vai falar a respeito disso, mas a gente acaba indo viver uma vida separada de Deus, a gente acaba indo servir a outros senhores. E em algum momento nós somos arrastados para dentro de uma realidade estética, visível, palpável. E essa realidade, ela é devastadora. Por exemplo, vou dar 2 exemplos apenas. A estética religiosa. Era exatamente o que os Gálatas estavam vivendo. Parece que a cruz foi ofuscada. Parece que a simplicidade da cruz não era algo mais que movia o coração deles. Eles precisavam de algo a mais, eles precisavam levar o cabritinho até o sacerdote, eles precisavam usar aquelas vestes, eles precisavam cumprir rituais que eram pesados, que eram um jugo extremamente doloroso para eles. Portanto, há um ofuscar da obra de Cristo e uma exaltação às práticas ritualísticas, que tem aparência de religiosidade, mas não passa de um apego exagerado do nosso coração em tocar algo, e eu chamo isso de síndrome da religião empírica. Ou seja, síndrome da religião sensorial. Eu preciso sentir alguma coisa, eu preciso tocar em alguma coisa, eu preciso visualizar alguma coisa, porque senão eu não consigo adorar o Senhor. Esse é o primeiro ponto. É um ponto de uma estética religiosa. Mas dentro dessa lógica, nós vamos ver também que nós estamos vivendo debaixo de uma estética cósmica, mundana, secular. Por quê? Porque, apesar de não ser o ponto central desse texto, ele cabe como uma analogia, uma aplicação. Nós abandonamos o fervor cultico por conta da aparente beleza que o mundo apresenta. Não é assim? A gente olha para o mundo e fala, que legal, o mundo é maravilhoso, é cor-de-rosa. Que mundo maravilhoso, né? Como dizia um cantor bem famoso, mas bem antigo também. Que mundo maravilhoso. E a gente vai andando em direção a esse mundo. E a gente vai caindo em algumas armadilhas. E o nosso pensamento qual é? Minha manhã é preciosa demais. Minha manhã de domingo é preciosa demais
para eu poder desperdiçar o meu tempo para ir na igreja. Outra coisa, minhas redes sociais são belas e prazerosas demais, que eu tenho necessidade de utilizá-las com mais frequência do que investir o meu tempo em ler a Bíblia, meditar e ter comunhão com a igreja. Estou falando mentira? Depois do culto, você pega o seu celular, vê quanto tempo você passa na sua rede social e vê quanto tempo que você passa na igreja, ou meditando na palavra, ou fazendo alguma coisa proveitosa para o seu coração. E ainda, minhas férias são tão importantes e atraentes que nesse momento eu tiro uma licença de Deus. É isso aí, gente. A gente está de isolares, né? Deus, agora é o momento de isolares. Tá? Aí nas minhas férias eu posso pecar à vontade. Não é assim que acontece? Eu posso pecar à vontade, porque eu estou de férias. Não vou esse negócio de igreja, não tem que seguir nada não, eu estou de férias. Deus, eu estou de férias. Esquece um pouquinho de mim, fecha os olhos, olha para o outro lá, olha para o pessoal que ficou na igreja, mas eu estou de férias. E ainda a gente pode falar que os dias de festas felizes, formaturas, aniversários, são dias prazerosos. Então eu deixo a minha moralidade de lado e me enveredo com o pecado. E tenho um relacionamento íntimo com o pecado. Eu jogo os meus valores cristãos na lata do lixo para que a minha felicidade aparente ela tenha um lugar cativo no meu coração. Eu olho para as ideologias do mundo, eu olho para as ideologias satânicas, ideologias que vão contra a Bíblia, contra a cruz, e sabe o que eu faço? Eu as defendo, eu as curto. E nem mesmo a Bíblia é capaz de mudar a minha concepção. E quando eu falo nem mesmo a Bíblia, é porque eu também estou falando do Espírito Santo. Não que ele seja poderoso, mas sabe por quê? Porque eu acho que eu estou tão convicto que aquilo está certo, que eu desprezo o que a Bíblia fala, e eu começo a agarrar com os discursos vazios de ideologias mortas. Ideologias que levam as pessoas para o inferno. Eu vejo que Paulo está interessado nessa carta em não só fazer com que os crentes percebam a respeito da mudança repentina, né, um estado que eles estavam de liberdade e voltam para a escravidão, mas ele também está preocupado com que esses crentes se posicionem como o cristianismo os define. Como o cristianismo te define? Como um miserável, como um pecador, como um carente da glória de Deus, mas o cristianismo também te define como um liberto em Cristo Jesus. Nós precisamos apegar a essa verdade. Nós somos libertos, e somos libertos por aquele que não poupou esforços. Ele não poupou a sua própria vida, antes si mesmo se entregou, assumindo o nosso pecado. E junto com isso, queridos irmãos, vem a responsabilidade, que são partes inerentes da vida cristã. A salvação, preste atenção nisso, a salvação é impagável, não se paga, é de graça. É pela graça, né? Melhor assim. Mas o cristianismo, como um conjunto de fé e prática, tem um preço altíssimo. Engana-se quem pensa que viver a cristandade é viver sem pagar nenhum tipo de preço. Vai lá para o Oriente Médio. Fala que você é cristão. Veja que tipo de preço que você vai pagar. Um preço sacrificial. Precisamos urgentemente hastear essa bandeira em nossa vida. Paulo está dizendo que se os Gálatas compreenderam a respeito da liberdade que Cristo realizou, é um santo e prazeroso dever em fazer com que esse estado de liberdade seja mantido. Repare o que o texto fala. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei. Agora é com a gente. Agora é a nossa convicção, é entender a suficiência do sacrifício de Cristo. Agora é a nossa parte.
Não para a salvação, porque Cristo já pagou, mas a gente precisa permanecer com a nossa mente fiel, com a nossa mente sólida, com a nossa mente aprofundada no Evangelho. E isso me requer um sacrifício. Ler a Bíblia, fazer devocionais, estar junto com gente que é parte do corpo de Cristo, mesmo que aquela pessoa seja uma mala sem alça. Gente, dentro da igreja tem mala sem alça. Mala de papelão em chuva. Pior ainda, você não consegue carregar para lado nenhum. Tem pastor chato. Eu acho que só eu. Vou falar do pastor Jefferson, muito menos do pastor Eloy. Tem pastor chato. Tem presbítero chato. Tem irmão que olha para a gente e não gosta da gente. Esse é o pacote. Você quer viver o céu na terra, meu irmão? Você está errado. É lá que a gente não vai ter problema nenhum. Lá Deus vai glorificar, que até a mala sem alça, ela vai criar alça, rodinha, puxador. Você não vai precisar de motorzinho. Ela vai te acompanhar. É o céu. Então Paulo, ele fala que eles precisam entender que agora é um santo e prazeroso dever, mas é um dever. É prazeroso, mas é um dever. É santo, mas é um dever. De outra forma, qual seria a validade do estado de liberdade? Qual seria o estado de liberdade que deveria ser mantido? Qual a validade de Cristo? Em outras palavras, se os Gálatas não se propõem permanecer firme, qual o sentido de viver sob a tutela do Evangelho? E agora eu estou falando do Evangelho e não da lei. Para que é fundamental crer que Cristo morreu e ressuscitou? Para que eu estou vivendo isso? Se eu não consigo permanecer, se eu não consigo me fundamentar. Apesar desse argumento de Paulo ser extremamente interessante, Paulo vai dizer que há uma ação deliberada de se submeter ao jugo de escravidão. Ele fala assim que eles estavam submetendo outra vez, ou seja, mais uma vez eles estavam se submetendo à escravidão. Isso significa que os crentes da Galácia tinham condições de rejeitar todo ensinamento errado a respeito de doutrinas, mas preferiram voltar a um estado de servidão. Mais cruel de todos que é o pecado. Igualmente importante, irmãos, frisar que os Gálatas já haviam vivido uma experiência de serem escravos. Eles já tinham passado desse estado. Mas eles resolveram retornar para outro jugo de escravidão. Em nosso caso, embora haja quem volte para rituais religiosos, e eu não estou falando de piedade, eu estou falando de que tem gente que pega um copo de água, tem gente que pega e volta para outras religiões, onde a estética é importante, onde aquilo que se toca, aquilo que se come é importante. Há muitos que estão já íntimos dos pecados, que são sabidamente embaraços espirituais e ainda cometem os mesmos erros. Nós vemos gerações, e eu já estou terminando, querido. Gerações que estão vivenciando presencialmente, eles estão percebendo que a dependência química, por exemplo, é um mal que destrói família, vida profissional, sucesso, relações. A gente está vendo que outros países sofrem nas mãos de gente que prega uma ideologia extremamente espúria. A gente está vendo o quanto a facção dentro da igreja, ela destrói uma comunidade. Mas ainda assim, a gente faz questão de andar na corda bamba do pecado. Fazemos questão de tentar provar para todos que um gole de bebida não faz diferença nenhuma. Tomar um pouquinho não, problema não, gente. Pega uma pessoa que passou por situação de vício, chegou até as últimas consequências. Pergunta se um gole não faz diferença. Um gole destruiu, abriu uma cratera enorme para que
outros tipos de vícios viessem. Uma simpatia com ideologias satânicas, né? A gente tem uma simpatia, que bonitinho, o discurso é bonitinho, o discurso é bonito, ele pode ser belo e não ser verdadeiro. Diferente do que Platão pregava, né? Fofoca, para falar que eu não vou falar só de bebida ou ideologia, fofoca, a gente gosta. Pensamento faccioso, palavreados chulos, sabe o que a gente acha disso tudo? Inofensíveis. Inofensíveis. E o que a gente faz? A gente faz com que essas coisas banais aos nossos olhos nos deixem prostrados diante de um inimigo impiedoso que é Satanás. Queridos, quero finalizar para pensar com você, ou te fazer pensar e me fazer pensar também, se a gente não tem vivido igual os Gálatas. Se já experimentamos de uma liberdade, mas a gente corre desvairadamente em direção à escravidão, seja ela religiosa ou cósmica, ou secular, né? Será que a gente está olhando demais para o mundo e falando, esse é meu lugar, é aqui que eu encontro prazer? Ou, de fato, aquilo que a gente canta, o meu prazer é estar na tua casa, o meu prazer é te servir. Isso é uma realidade no nosso coração. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos abençoe. Vamos ficar de pé, vamos fazer a última oração?